Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, nós vamos seguir aí um pouco mais sobre as regras de nomenclatura, certo? Só que hoje nós não vamos falar de fato dos hidrocarbonetos, nós vamos introduzir aí as funções oxigenadas, beleza? Então, material na mão e vamos lá. Sobre as substâncias oxigenadas, nós vimos na nossa aula online que são, assim como os hidrocarbonetos, constituídos por cadeias carbônicas, mas ligadas a essas cadeias carbônicas, nós temos aí átomos de oxigênio, que são esses átomos aí denotados em vermelho na representação em 3D. Ok, gente? Então são funções que contêm átomos de oxigênio além do carbono e do hidrogênio já vistos nos hidrocarbonetos, certo? E, como consequência, são substâncias diferentes dos hidrocarbonetos. Uma substância formada a partir de oxigênio ligado a uma cadeia carbônica, portanto uma substância oxigenada, tem, por consequência, da presença do oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo devido à sua posição na tabela periódica. Isso causa uma deformação da nuvem eletrônica da molécula, fazendo com que ocorra a formação de polos elétricos na molécula, certo? Podendo ser visto aí por esse mapa eletrostático, onde mostra maior densidade eletrônica ao redor do átomo de oxigênio. A molécula é, portanto, polar, ou seja, as substâncias orgânicas oxigenadas, elas são, em sua grande maioria, portanto, moléculas polares, certo? E, como consequência, interagem por forças do tipo dipolo-dipolo, ok? Bom, nós temos aí, portanto, algumas substâncias que, além da presença do oxigênio, existe aí a presença do oxigênio ligado a hidrogênio, ou seja, nós temos aí a possibilidade de interação por forças do tipo ligação de hidrogênio, que são as interações mais fortes que encontramos aí entre moléculas, ok? Ou seja, a presença da hidroxila, ou seja, do grupo OH ligada a carbonos, a uma cadeia carbônica, implica na formação de polos intensos e que provoca, portanto, a interação entre moléculas forte, do tipo ligação de hidrogênio. Beleza, gente? Bom, inicialmente nós temos aí a primeira função oxigenada a explorar com um pouco mais de atenção é a função álcool. Essa categoria dos álcoois indica o quê? A presença da hidroxila ligada justamente à cadeia carbônica. A hidroxila é justamente o grupo OH. Beleza? Bom, nós temos ali que o carbono ligado à hidroxila é, portanto, um carbono de maior importância quando trabalhamos a nomenclatura, mas veremos isso no tempo certo, ok? Portanto, a hidroxila, devido à sua forte formação de polos, faz com que a molécula de álcool tenha forte interação também do tipo ligações de hidrogênio, ok, gente? Devido à alta polaridade formada por esse lado da molécula. Com relação ao nome dos álcoois, ele segue exatamente o mesmo padrão visto nos hidrocarbonetos, que, portanto, nós temos o prefixo, que indica o número de carbonos na cadeia carbônica. No caso do metanol, somente um carbono, certo? O infixo, ou seja, a partícula do meio do nome, indica exatamente o tipo de ligação entre os carbonos. Mas na prática nós não temos aí mais do que um carbono. Ou seja, não tem a possibilidade de formar ligação dupla ou tripla e, portanto, o infixo é do tipo AN, como se fosse uma ligação simples, certo? Lembrando que aqui nós só consideramos os infixos para ligações entre átomos de carbono, ok? E por fim, o sufixo, ou seja, a terminação do nome, indica exatamente qual é a função química, que nesse caso aqui da molécula que estamos exemplificando é de um álcool, ou seja, que tem uma hidroxila ligada a uma cadeia carbônica. Ou seja, para uma substância que tem um carbono e uma hidroxila, nós temos, portanto, o metanol, que é pertencente à classificação, à classe dos álcoois. Beleza, gente? Temos, portanto, seguindo o mesmo raciocínio, o etanol,
que devido ao prefixo et, é formado por uma cadeia de 2 carbonos, e o propanol, formado por uma cadeia de 3 carbonos, certo? E isso segue com uma diversificação bastante ampla. Agora, esses mesmos nomes são considerados nomes oficiais e que, no entanto, também têm os seus nomes usuais, certo? Que no caso do metanol é o álcool metílico, no caso do etanol é o álcool etílico, no caso do propanol é o álcool propílico, assim como existe para o isopropanol o nome álcool isopropílico, usado aí para limpeza de componentes eletrônicos. Uma outra categoria de álcoois é dos álcoois aromáticos, ou seja, os fenóis, onde nós temos a hidroxila ligada a um anel de benzeno. O anel de benzeno é uma estrutura de cadeia fechada, contendo aí 6 átomos de carbono, ligados por ligações duplas e simples alternadas. Ok? Então, isso é um fenol. É uma hidroxila ligada a um anel de benzeno, certo? Por isso também é chamado de hidroxi, em alusão à hidroxila, benzeno. Hidroxibenzeno é a hidroxila ligada ao anel de benzeno. Beleza? Mas é claro, é muito mais fácil chamar de fenol. Assim como seus derivados, o 3-metil-hidroxibenzeno e o 2,4-dimetil-hidroxibenzeno. No caso do 3-metil-hidroxibenzeno, nós temos esse nome exatamente por quê? Porque a hidroxila, ela sendo a função química, ela garante maior importância e, portanto, ela define qual dos carbonos do anel de benzeno vai ser o carbono 1. É exatamente aquele carbono aonde está ligada a hidroxila. E, portanto, seguindo a sequência, de modo a chegar no caminho mais curto para a ramificação, nós temos aí essa sequência de carbonos, certo? Ou seja, nesse caso, numeraremos a cadeia fechada do benzeno no sentido horário. E, portanto, a ramificação do tipo metil, ou seja, o radical metil, está ligado ao carbono 3 da cadeia de benzeno. Ok? Por isso, temos aí o 3-metil, indicando que existe um radical metil, uma ramificação metil. No carbono 3 da cadeia de benzeno, 3-metil hidroxibenzeno, ou também pode ser chamado de 3-metil fenol. Legal, gente? Bom, no caso da substância 2,4-dimetilhidroxibenzeno, o critério não é diferente. Nós temos que a hidroxila marca o carbono 1 da cadeia de benzeno e, portanto, a ramificação mais próxima já vai determinar qual que vai ser a sequência de numeração. Portanto, o próximo carbono da ramificação aí é o carbono 2, o seguinte é o 3 e o da próxima ramificação é o carbono 4, seguindo a sequência também aqui no caso no sentido horário, ok? Ou seja, se temos duas ramificações do tipo metil, uma no carbono 2 e outra no carbono 4, nós temos aí o nome 2,4-dimetil e hidroxibenzeno, que é o fenol, ou seja, podemos chamar de 2,4-dimetil fenol. Ok, gente? Bom, para uma substância diferente, uma substância de cadeia aberta aqui, que não é aromática, portanto, que não tem o núcleo de benzeno, nós temos também um critério um pouco diferente. Para dar o nome, em primeiro lugar, nós usamos o mesmo critério para os hidrocarbonetos. Identificamos qual é a cadeia principal e quantos carbonos tem. Ok? No caso aí temos 4 carbonos. A hidroxila, ela vai determinar, por ser a função química devido à sua importância, ela vai determinar qual é o carbono, qual é o sentido da numeração e, portanto, qual é o carbono 1, certo? Como a hidroxila está mais próxima da extremidade direita do nosso desenho, então o primeiro carbono é o carbono da extremidade direita, seguido aí pelos carbonos 2, 3 e 4, portanto, seguindo a sequência. Como nós temos na cadeia principal 4 carbonos, nós temos o prefixo but para o nome da substância. Temos aí somente ligações simples entre os átomos de carbono, ou seja, o infixo, a partícula do meio, é o an. E, como nós temos aí a hidroxila ligada ao carbono 2 da cadeia principal, é necessário especificar exatamente essa posição, então nós temos a terminação do nome como 2-ol, ou seja, no carbono 2 temos a função ol, que corresponde à função álcool, ou seja, denotando que a hidroxila
está ligada ao carbono 2 da cadeia principal. Beleza então, gente? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Vamos praticar na nossa aula online. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima!